Fala pessoal, estou muito feliz, a gente está no dia 6 do Diário Antirracista. Se você está vendo esse vídeo separado dos outros vídeos, saiba que ele faz parte de uma série de 30 vídeos com pílulas de conteúdo sobre racismo estrutural e sobre como você pode ser uma pessoa antirracista. Então, se você chegou agora, volta no primeiro vídeo e começa a participar da jornada do Diário junto com a gente para você entender o processo, beleza? Hoje a gente vai falar de racismo reverso. Esse é um termo que a gente escuta muito também, assim como no último vídeo que a gente falou sobre todos somos humanos. Esse é um termo que a gente escuta muito em vários lugares do país, as pessoas falando, poxa, mas não tem como a gente fazer um racismo reverso se uma pessoa negra discriminar uma pessoa branca, se ela promover algum tipo de injúria, se ela der menos oportunidade para as pessoas brancas, isso não seria racismo reverso? E se você chegar para qualquer negro hoje dentro de um movimento negro aqui no Brasil e perguntar se existe racismo reverso, essa pessoa provavelmente vai te responder sem nenhuma dúvida que não existe racismo reverso e que não é possível existir racismo reverso. Eu vou precisar discordar e eu até conseguiria fazer o racismo reverso acontecer. Eu só precisaria de uma máquina do tempo e eu voltaria no período pré-colonial, antes da gente colonizar a África e a América do Sul, e eu faria o contrário. Eu reuniria os principais líderes da África, reuniria os principais líderes da América do Sul e convenceria eles a fazer jornadas até a Europa. Chegar lá e colonizar a Europa, estabelecer algum tipo de, não sei, um comércio de escravos, fazer com que essas pessoas sejam escravizadas, levar elas para plantações de arroz, talvez na China, fazer o possível assim para extrair o máximo de riquezas e recursos naturais da Europa, trazer tudo aqui para o Brasil, trazer para a América do Sul, trazer para a África. Também tentaria já imaginar o que é que aconteceria no período pós-escravidão, assim, né, no momento em que a gente estivesse escravizando lá os brancos europeus, e aí a gente também estabeleceria uma seguinte regra, assim, algo que sempre que o escravo for liberado, se ele quiser ter uma terra para construir uma casa, ele precisaria comprar do meu império também, porque a gente já teria meio que um império lá e tal, então ele precisaria comprar as terras se ele quisesse. E aí também eu me asseguraria que no período pós-escravidão, a gente criasse algum regime, algum sistema que privilegiasse as pessoas negras, assim, que elas tivessem mais oportunidades para acessar oportunidades políticas, sociais, econômicas. E aí eu também acho que, sei lá, ligaria para os principais cientistas, assim, da época e falaria, pô, vocês querem um incentivo aí para criar alguma teoria que prova que as pessoas brancas são inferiores? E aí eles topariam provavelmente também, porque seriam cientistas negros, né, e teriam todas as razões possíveis para criar esse tipo de teoria. E acho que também, não sei, acho que só de brincadeira eu criaria meio que um padrão de beleza negro, assim. Até as pessoas brancas ficarem com ódio da cor da pele delas, ficarem com ódio da cor dos olhos, com esse cabelo liso, assim. Só de brincadeira, assim, pra gente ter um pouco mais de... um pouquinho mais de preconceito, assim, com essas pessoas. E aí, se eu fizer isso por uns 2 ou 3 séculos, eu acho que eu conseguiria fazer esse negócio do racismo reverso acontecer. Aí eu poderia chegar hoje e falar, nossa, esses brancos europeus, não entendo por que eles ficam reclamando, esse mimimi. É só essa galera se esforçar que ela consegue. Bom, deu trabalho só pra falar isso pra vocês. E é exatamente por isso que eu só trouxe esse tema aqui mais ou menos no 6º dia, porque a gente precisaria dos vídeos anteriores para entender a complexidade do racismo e mostrar que o racismo ele é estrutural. Para a gente conseguir fazer um racismo ser reverso, a gente tem que mudar toda a estrutura social brasileira para fazer com que os brancos sejam discriminados pela cor da pele. É até possível que uma pessoa negra cometa algum tipo de injúria racial com uma pessoa branca na rua ou em alguma ocasião similar, mas é um indivíduo contra um indivíduo, não é uma estrutura contra um indivíduo. E isso não significa que as pessoas negras têm liberdade para sair xingando as pessoas brancas por aí, não é sobre isso. Eu só estou mostrando que mesmo quando isso acontece, isso não é racismo reverso. Isso é uma injúria racial ali daquelas duas pessoas. Faz sentido isso que eu estou falando? Deu para compreender? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o máximo possível de pessoas, porque tem muita gente que faz confusão em relação a isso aqui no Brasil, e esse vídeo pode ajudar a dar mais discernimento, pode ajudar a dar mais nitidez sobre esse problema. E se você está acompanhando aqui o nosso diário, a sua missão de hoje é a seguinte: escreve no seu diário como é que você faz para colocar um projeto antirracista dentro do seu projeto de vida. Depois desses 6 dias, já deu para chegar na conclusão óbvia que a gente não vai resolver esse problema nesses próximos 5, 10 anos. Então, se você efetivamente quer resolver esse problema aqui no Brasil, coloca o antirracismo dentro do seu projeto de vida e já começa agora a pensar tudo o que você pode fazer nos próximos anos para dar mais oportunidades para as pessoas negras, para a gente começar a equiparar essas regras do jogo aqui no Brasil. Beleza? Esse é o convite, essa é a missão de hoje e vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Beijão! Eu já ia esquecendo de avisar que esse roteiro não foi produzido por mim. O roteiro desse vídeo foi produzido pelo Amer Hamar, que é um comediante australiano descendente de indianos.
E ele publicou um vídeo há muito tempo atrás com um conteúdo parecido com esse, eu traduzi para o português e resolvi compartilhar com vocês, beleza? Vou colocar aqui o Instagram dele para vocês poderem seguir também.